Oi, hoje dar continuidade às formações de forma online nesse período de quarentena e gostaria de que a gente começasse com a oração do Santo Anjo, para que a gente fizesse jus ao tema da formação de hoje, que é a oração, e que a gente pudesse pedir a intercessão do nosso Santo Anjo. E no momento que a gente está pedindo para ele, que a gente pedisse não só para ele nos proteger dos males físicos, mas nessa batalha espiritual que a gente vive diariamente, e que a gente chamasse ele com a gente para realmente que ele participasse conosco dessa formação, que ele nos desse a concentração necessária e a força para seguir essa caminhada da crise. Então, que a gente possa rezar um santo anjo e pedindo a proteção desse anjo tanto nos guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se aqui confio, a piedade divina, sempre é, me guarda, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Então, pessoal, como o Duda falou, né, nós vamos dar continuidade às nossas formações e hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, né? Essa intimidade com Deus, essa via que nós utilizamos para estar em unidade com Deus, né? Então, o Duda vai começar e ao longo dessa formação a gente vai conversando sobre oração. Espero que você esteja com o seu coração aberto para receber, né, este conteúdo, esta formação no dia de hoje. Então, para a gente começar a falar sobre oração, é importante a gente saber o que é oração, porque às vezes a gente fala tanto, e às vezes a gente nem sabe realmente o que significa. E aí, no catecismo, no 2558, eu achei uma definição muito bonita que é de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela falava o seguinte: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da aprovação ou no meio da alegria. E aí, mentalizando sobre essa definição de Santa Teresinha, eu comecei a pensar o seguinte: eu achei muito interessante ela falar a seguinte frase: é um grito de reconhecimento e amor no meio da aprovação ou no meio da alegria. Porque muitas vezes a gente só reza, só procura Deus quando a gente está precisando de algo desesperadamente. Porque a gente está precisando de que uma mudança gigantesca aconteça, mas a gente nunca para e nunca lembra de Deus realmente nos momentos de felicidade. Tanto que se tornou muito comum hoje em dia você, tipo assim, ver orações de agradecimento. Sempre é pedir. E, assim, se a gente for ver, é tão importante a gente reafirmar, né, essa parte do reconhecimento de amor e na aprovação. Porque, imagina só, um exemplo, a mesma coisa com o amigo da gente. A gente tem uma pessoa que a gente gosta. Imagina se a gente só falasse com ele nos momentos que a gente está bem. Como é que essa amizade ia para frente? E não se a gente só falasse com ele no momento das alegrias também. Como é que essa amizade ia dar continuidade? Então, a gente tem que falar durante todo o tempo. E também outra coisa, por exemplo, se no mês, vamos dizer, um mês tem 30 dias, e se no mês a gente fica realmente mal, digamos, durante 10 dias. E aí a gente se lembra de Deus para pedir, a gente vai lá e, Senhor, por favor, estou precisando disso, estou precisando daquilo, e eu não sei mais o que fazer. E aí depois, nos outros 20 dias, a gente fica bem, a gente está bem, não tem nenhum problema sério, e a gente simplesmente esquece de falar com Deus. Como é que vai dar continuidade nessa relação? Então, por isso que não pode ser assim, a gente não pode querer só procurar Deus quando convém para a gente. Porque da mesma forma que não é legal procurar um amigo físico da gente próximo só quando a gente tá mal,
mas é necessário procurar sempre, em todos os momentos, e não pode fazer isso só com Deus. Então, é tanto que até Santa Teresa d'Ávila, ela diz que o essencial não é pensar muito, é amar muito. Então, com isso, Santa Teresa ela veio reafirmar que o amor, como a gente sempre fala, ele é uma decisão. Então, você decide todos os dias pela pessoa e decide também escolher por ela todos os dias, continuando esse contato. Então, que tipo de católico, que tipo de cristão somos nós se a gente não diz que ama a Deus, mas se a gente não lembra de falar com ele? Porque, assim, muitas vezes o que a gente vê na nossa geração e na humanidade toda é que a gente sempre dá a desculpa de não ter tempo. Mas, caramba, se a gente for observar a trajetória de Jesus, todo o sacrifício que foi por todos nós, como é que a gente não vai dedicar um tempo para falar com aquele que tanto se doou, né? Então, é um grave problema a gente pensar nisso. E com essa definição de Santa Teresinha, nos ajuda a reconhecer o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente é miserável, o quanto a gente precisa de Deus em todos os momentos, e não só naqueles que convêm para a gente. E outra coisa que a oração, ela não é uma obrigação, ela não é um ato de obrigação, porque se você começa a tratar a oração como um ato de obrigação, que às vezes até a gente pode pensar, né, que a gente está tratando assim, vai chegar no momento que você vai acordar e vai, tipo, você vai querer fazer tudo, menos tirar um tempo para falar com Deus, vai ficar tipo, caramba, eu tenho que parar 10 minutos do meu dia para fazer isso, 1 hora do meu dia para fazer isso. Então, assim, é necessário que a gente peça essa força a Deus através da oração, para que a gente não deixe cair no comodismo, para que a gente não deixe cair naquela, como é que eu posso dizer, naquele monótono, naquele automático de querer sempre fazer porque acha que é uma obrigação. Não, você tem que fazer porque é por amor. Você tem que fazer com todo o seu coração, porque você ama e não porque você é obrigado. E é importante também a gente lembrar que a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Eu sempre escuto muita gente dizendo, mas por que eu vou rezar se Deus nem me escuta? Gente, ele escuta, ele está escutando todas as nossas orações. E às vezes as pessoas se prendem tanto a palavras bonitas, querem rezar as palavras mais bonitas, mas Deus, ele quer o simples do nosso coração. Então, quando a gente entrega o simples, a gente entrega o que é verdadeiro, ele reconhece, ele está escutando. Por mais que você ache que não, todas as orações são ouvidas. Certamente, nem todos os seus pedidos eles vão ser concedidos, porque nem todos são para a sua salvação. Então, Deus ele vai conceder as nossas orações de acordo com o que for para a nossa salvação. Uma dica que eu deixo, e algo que eu sempre tento fazer para mim, quando eu estou rezando, seja no quesito amoroso, no quesito acadêmico, no pessoal mesmo, qualquer coisa, eu sempre peço para Deus para prevalecer aquilo que me levar para o céu. Porque qual a lógica de querer prevalecer na minha vida algo que só vai me levar para baixo? Então, às vezes, a gente se desgasta muito e pensa que Deus não está nos ouvindo, justamente porque aquilo que era ruim para a gente, que a gente pensava que era bom, ele não concedeu, porque não serve para a nossa salvação, e a gente fica se lamentando por causa disso. E Jesus, ele, se você for observar na Sagrada Escritura, em Lucas 11, no versículo 1, Jesus ele sempre se retirava para rezar. Vou ler aqui rapidinho uma passagem que nos fala o seguinte: eis que Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então, se você for parar para ver, em todo o tempo, Jesus rezava, ele estava em constante oração com o Pai. Então, os discípulos, eles viam que aquilo era algo tão lindo, era algo tão sincero, era algo tão singelo, que eles queriam também aprender a rezar para também, quando fosse a hora da missão deles continuar, eles pudessem também passar para a gente nos dias de hoje. E
mais do que a gente sente vontade de falar com Deus, ele sente muito mais vontade de falar conosco. Deus é aquele amigo que ele fica ansioso esperando a gente sentar e conversar, e contar do nosso dia, contar o que está afligindo, contar o que está deixando a gente feliz. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. E outro ponto aqui que queria entrar é a parte de Santa Madre Teresa de Calcutá e a oração. Madre Teresa, ela tem um exemplo muito forte de oração e de doação na sua vida com os pobres. E é linda a você observar a história dela. Quem não conhece realmente deveria procurar. E ela dizia que rezando, Deus coloca o seu amor em nossos corações. E há relatos, né, de seu diretor espiritual, professor, que dizia que a madre, ela existia um momento na vida dela, vários momentos, que ela entrava em crises profundas de fé. Então, quando ela entrava nessas crises profundas, ela se sustentava justamente no que está sendo nosso tema hoje, da formação, a oração, essa elevação do coração dela ao céu. E ela dizia também que, para ela, orar é estar ao longo de 24 horas unido à vontade de Deus, viver para Ele, por Ele e com Ele. Então, essa frase mostra para a gente que Madre Teresa fazia uso das suas 24 horas para estar em contato com Deus, não só através da oração verbal, mas também a mental, mas também o oferecimento dela, da sua vida para os pobres. Então, há relatos também que durante todo dia ela dedilhava o rosário, então ela sempre estava em constante oração, e era o que sustentava ela, era o que fortalecia. Porque quando a gente está, assim, bem fortalecido na oração, você pode observar que o resto da nossa vida, ela consegue ir no caminho bem. Mas quando a gente está mal, quando a gente está fadado a sempre a ficar ali no chão, todo o resto da nossa vida, ele fica meio bambo, digamos assim. Então, no Yuquete Amarelo, no ponto 499, ele diz o seguinte: quando se deve orar? Então, o Yuquete Laranja, ele traz para nós, no ponto 8.3, no tópico uma pequena escola de oração para todos os que realmente a desejam. E ele traz 10 tópicos para nos ajudar na nossa vida de oração. Então, eu vou dar uma lida aqui para vocês. O primeiro é decide. E ele fala sobre essa decisão da gente colocar Deus como prioridade. Deve ser diária em nossas vidas. E aí, no segundo, que intercala muito com o terceiro, o segundo é ser fiel nas coisas pequenas, e o terceiro é com o tempo de parte para a oração. Então, falando justamente do pouco que nos é confiado, que a gente tem que ser fiel nesse pouco para que a gente possa também ser fiel no mundo. E a gente ser fiel e firmar um compromisso com Deus de realmente dizer, não, se eu separei esse momento para a oração, se eu tenho 24 horas no meu dia, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse momento porque eu sei o quanto Deus se sacrificou por mim. Eu sei o quanto Ele me ama, eu sei o quanto Ele espera de mim. O 4 é prepara um local para ti. E diz que o local onde rezes influencia a tua oração. Então, é sempre bom procurar um local propício para a oração. Porque, às vezes, principalmente quando a gente está com sono, a gente está cansado, e para muitos, ele fala aqui que a cabeceira da cama é a escrivaninha, já para outros é um altar realmente formado, é um tapete com ícones, com imagens, é a Sagrada Escritura. Então, cada um tem que realmente ver o que se adequa mais, o que faz você ficar mais concentrado para ter esse momento com Deus. O quinto estrutura e ritualiza a federação, que para mim faz muito também com 2 e com 3, que é a questão de você ser fiel e você colocar como prioridade, você ordenar seu horário. O sexto deixe que todo o teu ser reze, que ele fala quando você reza, tudo seu, ele tem que estar
em comunhão com Deus também. Seus pensamentos, suas vontades. O sétimo é várias formas de oração. E existe a meditação da Sagrada Escritura, existe o texto, existe a oração do Sagrado Coração de Jesus. O oitavo, aproveita as oportunidades. Às vezes, uma fila de você está esperando em algum lugar, às vezes é um engarrafamento, às vezes é aquele tempinho que você tem entre as aulas. Então, a gente tem que saber aproveitar. O nono, deixa que Deus se exprima por palavras, que é justamente aquele ponto que eu tinha falado no começo, que a oração ela não é um monólogo, ela é um diálogo, então Deus também fala conosco, temos que ter a certeza disso. O décimo, reza com a igreja na terra e com a igreja do céu. Então, quando a gente rezar, a gente também tem que pedir a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão do nosso anjo da guarda, de todos os santos, para que eles nos ajudem a ser mais fiel na nossa vida de oração. E sabendo que a oração é um pilar fundamental para a gente viver bem e alcançarmos o céu. Então, tem dizendo aqui, respondendo a pergunta do Yucat Amarelo, que tem dizendo sobre pode-se orar com a Bíblia, pode-se aprender a orar com a Bíblia. Então, no ponto 491 do Yucat Amarelo, ele vai dizer o seguinte: a Bíblia é como uma fonte para oração. Orar com a palavra de Deus significa utilizar as palavras e os acontecimentos bíblicos na própria oração. E até tem uma frase de São Jerônimo que ele diz: desconhecer as Escrituras é desconhecer Cristo. Então, como eu falei a gente falou aqui no ponto 7, existem várias formas de oração e a Sagrada Escritura, que a gente deve conhecer, também é uma delas. Agora a gente vai para um tópico que acredito que é uma pergunta de muita gente, todo mundo já se fez em algum momento da sua vida, que é o seguinte: por que rezar se Deus não vai mudar a sua vontade? Então, no Catecismo da Igreja, no ponto 2738, ele fala o seguinte: a oração cristã é cooperação com a providência, com o plano de amor que Deus tem para com os homens. Então, assim, nossos pedidos, eles não são para mudar a vontade de Deus. Eles são para que a gente mereça tudo aquilo que Deus quer nos dar. Tem até eu achei um exemplo muito interessante, que é o seguinte: é como não, né? É realmente assim, Deus me dá um presente e deixa do outro lado da rua. E aí, para que eu possa pegar esse presente, eu preciso atravessar a rua. Se eu nunca atravessar, eu nunca vou pegar o presente. Eu preciso ir até lá para pegar. E o mais interessante é que, tipo assim, o presente Deus ainda não vai colocar lá. Ele já está lá, ele já é nosso. Mas para que a gente possa alcançar, a gente precisa ter a iniciativa de atravessar a rua, de dar esse primeiro passo para começar a ter uma vida de oração, para ter uma vida de comunhão com Ele. Porque se a gente nunca der esse primeiro passo, às vezes as pessoas têm até medo ou algum sentimento do tipo, mas a gente precisa dar esse primeiro passo para a gente se dispor a fazer todo o resto. Então, não é para mudar, como eu falei, não é para mudar a vontade de Deus, mas é para que ela nos mude. E é importante, outro tópico no seguinte: que quando a gente reza, por mais que a gente pense uma coisa, muitas vezes não vai ser aquilo que é o melhor para nós, não vai ser aquilo que é a vontade de Deus. Então, no momento que a gente está rezando, a gente tem que pedir que, independente de ser ou não a mesma vontade, tem que sempre prevalecer a vontade de Deus, porque só Ele sabe o melhor para a gente. Às vezes, aquilo que a gente quer é tudo de pior, então Ele sempre sabe o melhor. Outro ponto é por que rezar para os anjos e santos? O Catecismo da Igreja também diz que é uma frase de São Basílio Magno, que é o seguinte: cada fiel é ladeado por um anjo protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Então, como a gente começou com a oração do nosso santo anjo, que cada um tem, desde o berço até o mundo, ele nos acompanha,
ele está conosco não para só nos proteger dos males físicos, de um acidente, de um assalto, ou algo do tipo, mas muito mais, a missão dele é uma missão totalmente espiritual, porque ele está ali para travar as batalhas espirituais que sozinhos a gente não consegue, porque a tentação é grande. Então, ele está sempre do nosso lado para nos ajudar a ser mais firmes. Então, você pode sim chamar seu anjo da guarda para rezar com você, pode pedir para o seu anjo da guarda e ficar com Jesus no sacrário, pode pedir para ele te acompanhar na missa. Então, você sempre tem que estar em oração com ele. Sobre por que rezar para os santos, no Catecismo, ele fala no ponto 956 que, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade de toda a Igreja. Por nós, junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Então, assim, os santos e os anjos, eles intercedem por meio de Cristo por nós. Eles estão sempre presentes. É tanto que Deus, ele nos dá vamos dizer assim, essa bênção de também interceder uns pelos outros, né? E até Santa Teresinha, ela dizia que queria passar seu céu, fazendo bem na terra. Então, antes de ela falecer, ela dizia que quando ela chegasse ao céu, ela não ia se cansar enquanto não, tipo assim, não parasse de rezar pela salvação das almas. Ela ia continuar intercedendo por todos nós. E em Apocalipse também, no capítulo 6, versículo 9 ao 10, ele mostra explicitamente que os santos, eles têm essa visão da nossa vida. Eles sabem o que está acontecendo porque Deus concede a eles essa visão sobre o que acontece. É tanto que mostra até os mártires fazendo uma pergunta a Jesus. E a igreja, ela sempre nos ensinou que a gente deve suplicar essa intercessão dos santos, especialmente a de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, a nossa figura materna que está pronta para nos acolher. E como é que se diz? Ela é a mais poderosa de todas as intercessoras. Então, eu espero que tenha dado para entender tudo. Então, pessoal, como Duda começou a falar sobre oração, né? Existem duas orações que são as mais importantes do mundo, como traz o Catecismo Laranja. Vocês não estão com ele na mão, né? Mas vocês têm o amarelo. Então, eu convido vocês a abrir o Wilquete amarelo a partir da questão 511, que aí a gente vai poder detalhadamente mais falar sobre elas, que é a oração do Pai Nosso e que é a oração da Ave Maria. O Pai Nosso, porque é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E a Ave Maria, porque nela traz a própria saudação do anjo a Nossa Senhora no momento da anunciação. E durante toda a nossa vida, nós não devemos passar um dia sem rezar essas duas orações. Porque nós pedimos a proteção do Deus que é Pai e pedimos a proteção de Nossa Senhora que é Mãe. Mas aí, como rezar sem entender, não é? Então a gente vai, nessa parte da formação, poder entender um pouco aquilo que é o Pai Nosso e aquilo que é a Ave Maria. Se a gente for abrir lá em Mateus 6, capítulo do 9 ao 13, nós vamos ver que é a única oração que Jesus deixou aos seus discípulos. Por isso o Pai Nosso também ela é chamada de a oração do Senhor. O Pai Nosso ele surgiu de um pedido de um dos discípulos de Jesus, que chegou lá em Jesus e disse: Mestre, nos ensina a rezar, que nós queremos também rezar como o Senhor reza. Eles viam muitas vezes Jesus estar afastado, longe, em oração. Então Jesus foi lá, né, e disse a eles: quando vocês rezarem, vocês digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, como nós conhecemos a
oração. A oração do Pai Nosso, ela traz 7 pedidos a Deus misericordioso. Os 3 primeiros pedidos referem-se a Deus e a forma correta como nós o servimos. Pai Nosso, vosso nome, vosso reino, vossa vontade. E os 4 últimos pedidos do Pai Nosso, eles levam ao Pai as nossas necessidades humanas, aquilo que nós precisamos, que são eles: dai-nos, perdoai-nos, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. São Tomás de Aquino, ele vai dizer que o Pai Nosso é a mais perfeita da oração. A gente pode encontrar isso na questão 514. O Pai Nosso é mais que uma oração, é um caminho que leva diretamente ao coração do nosso Pai. Entre nós, também não deve haver dia em que não procuremos expressar verbalmente a oração do Senhor, acolhendo-a no coração e realizando-a na nossa vida. Bem, começamos a oração chamando Deus de Pai. Pai Nosso. Essa confiança de chamar Deus de Pai vem do próprio Jesus, né, que nos convida a ter essa intimidade com Deus, esta intimidade de nos fazer filhos de Deus. E é importante, o catecismo traz isso, que esse pronome Pai Nosso não se desfere somente a algo pessoal, a algo meu. Não é? Deus, ele é o meu Pai, mas ele também é o Pai do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo. Então, quando nós dizemos isso, nós também estamos adentrando nessa comunhão uns com os outros na paternidade de Deus, de todos os batizados e todos aqueles que acolhem a mensagem e o amor de Deus. Que estás no céu. Neste céu não significa um lugar, não significa um espaço, mas ele é uma maneira de ser. Não é um afastamento de Deus, mas é a comunhão com Deus. O céu, ele é a casa do Pai. Constitui a verdadeira pátria onde eu e você um dia nós estaremos com a graça de Deus. Então, este céu é a nossa comunhão com Deus, é a nossa intimidade com Deus. Santificado seja o vosso nome. Reconhecemos Deus como santo. Nos momentos decisivos, Deus, ele revela o seu nome, mas deseja também realizar a sua obra. E esta obra, ela só se realiza para nós e em nós a partir do seu nome. E quando nós dizemos que Deus é santo, que santificado seja o nome de Deus, estamos santificando o Senhor e também estamos buscando, ao mesmo jeito, ser santo, como ele é santo. Nos diz também a palavra de Deus. O catecismo, o Yucat amarelo, também no 519, vai nos dizer isso. Na Sagrada Escritura, o nome refere-se à verdadeira essência da pessoa. Santificar o nome de Deus significa fazer a sua vontade, reconhecê-lo, louvá-lo, proporcionar-lhe estima e glória e viver segundo os seus mandamentos. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus existe antes mesmo de nós. Ele se aproximou de nós no Verbo encarnado e é anunciado ao longo de todo o Evangelho. Sobre este pedido está a ação do Espírito Santo, que também diz, né? Está lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. Então, quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino, estamos também pedindo que o reino de Deus venha até nós. O Catecismo da Igreja Católica, no número
2818, vai nos dizer assim: na oração do Senhor, trata-se principalmente da vinda final do reinado de Deus, mediante o retorno de Cristo. Mas este desejo não desvia a igreja de sua missão neste mundo. Antes, a empenha ainda mais nesta missão. Então, clamamos a Deus que o reino de Deus venha sobre nós, mas também continuamos a missão, né, de preparar-nos para a vinda desse reino. Seja feita a vossa vontade. Esse trecho do Pai Nosso remete bem ao que Duda disse, né? Para que pedir se Deus já sabe o que é que a gente vai pedir, né? Ou também, se Deus tinha a sua vontade e não é a minha. Pela oração, podemos decidir qual é a vontade de Deus nas nossas vidas e termos a perseverança para cumpri-la. A maior vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos e sejamos santos, que seguimos confiante na sua verdade. Nesse momento da oração, pedimos que a vontade de Deus se cumpra, aconteça na terra e no céu. É neste momento que o nosso próprio coração deseja que aconteça na terra aquilo que já acontece no céu. Aí a gente termina esses 3 primeiros, né? E vai para os 4 últimos pedidos. O primeiro dos 4 últimos é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos é a bela confiança dos filhos que tudo esperam do seu Pai. Jesus nos leva a fazer este pedido porque reconhece como Deus é bom e como Deus não deixa faltar para nós a divina providência. Foi muito interessante porque ontem eu fazia uma partilha com uns irmãos e nós falávamos sobre a providência de Deus, né? E muitas vezes a gente só pensa que este pão nosso de cada dia é somente o pão material, é somente o alimento. Mas também quando nós pedimos, dai-nos hoje o nosso pão, dai-nos hoje para que não nos falteis, nós também estamos falando da nossa espiritualidade, nós também estamos falando da nossa salvação. Por quê? A palavra de Deus, ela mesmo diz, né? Jesus, quando foi tentado no deserto, disse ao demônio: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então também peçamos isto, né? Que não nos falte somente o pão material, mas que não deixe faltar também para nós o pão espiritual, a palavra de Deus, aquilo que preenche todo o nosso ser. Esse hoje da oração, ele expressa a confiança, a esperar no Senhor, na sua bondade, de que tudo é necessário para nós, tanto os bens materiais, como também os bens espirituais. Perdoai-nos as nossas ofensas. Convido você, ainda com o Catecismo Amarelo, a abrir na questão 524. Vai dizer assim: o perdão misericordioso que damos aos outros é inseparável daquele que nós próprios procuramos. Se não formos misericordiosos e não nos perdoarmos reciprocamente, a misericórdia de Deus não chegará ao nosso coração. Então, neste trecho do Pai Nosso, nós pedimos a Deus que os nossos pecados eles sejam perdoados, assim também como nós perdoamos aqueles que nos fazem mal. O perdão de Deus nos alcança a partir também do perdão que nós liberamos para o outro. Liberamos para o irmão, para aquele que nos fez mal, para aquele que nos entristeceu. Não nos deixeis cair em tentação. Todos os dias nós somos
bombardeados de tentação. Todos os dias nós somos bombardeados de situações que querem nos afastar da presença de Deus, né? Então, neste trecho da oração, nós estamos pedindo isso, que a nossa força, o nosso espiritual, ele seja revigorado pela ação de Deus. Jesus, ele também foi tentado. Então, eu e você também, nós somos fracos, né? Estamos aí dispostos a cair nas tentações, mas também pedimos a Deus sempre que ele nos afaste de tudo isso e que nós confiemos no seu amor e na sua presença nos momentos de provação. Mas livrai-nos do mal. Este pedido é interessante porque Jesus ele ensina aos seus discípulos e a cada um de nós a pedirmos ao Senhor que nos livre do mal. Mas também Jesus fez esta oração, né, quando Jesus diz: não rogo que os tire do medo, mas que os guarde do maligno. Então, neste momento, nós pedimos a Deus que todas as artimanhas e as tentações do inimigo de Deus, eles sejam dispersos de nós, não é? Que o inimigo de Deus não possa vencer em nós. Acho que deu para você entender, né, tudo aquilo que nós rezamos no Pai Nosso. E agora nós vamos para a oração da Ave Maria, né? Padre Paulo Ricardo, ele vai dizer lá que muitas vezes, né, a oração da Ave Maria é uma oração até mais rezada do que a própria oração do Pai Nosso, por causa do Santo Terço, né, que nós vamos também falar dele daqui a pouquinho. A Ave Maria ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a saudação do anjo, a Nossa Senhora, e também a saudação de Santa Isabel. E a segunda parte, ela foi adicionada no século XVI. A primeira parte, ela é tirada das Sagradas Escrituras e foi composta pelo próprio Deus, quando na boca do anjo Gabriel saudou Nossa Senhora. E a outra, como eu dizia anteriormente, por Santa Isabel. As duas frases compõem um louvor à Virgem Maria e, ao mesmo tempo, revela o mistério de Deus na sua vida. Era rezada desde os primeiros séculos na liturgia bizantina e foi adicionada à liturgia latina por São Gregório Magno, que a manteve como antífona no ofertório. A segunda parte da oração, ela veio bem posteriormente, né? E é uma súplica que por muitas vezes foi rezada na liturgia das completas. E era um pedido à Virgem Maria sob proteção na hora da morte. No século XVI, o Papa Pio V, ele bateu o martelo e ele definiu a oração como ela é hoje, a Ave Maria e a Santa Maria, e também acrescentou o nome do nome da Virgem Maria, né? Ave Maria, e o nome de Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eu falava que muitas vezes, né, a oração da Ave Maria, ela é bem mais rezada por ocasião do Santo Terço, que é uma das grandes orações, ou até mesmo a maior das orações, a Nossa Senhora. E o Santo Terço, ele é muito antigo, e eu queria falar um pouquinho para vocês agora sobre essa devoção, né? Como surgiu, de onde veio, como se propagou, né? E muitos santos também, eles tinham essa devoção, né? Muitos santos, eles colocam essa devoção como uma forma de um grande carinho à Nossa Senhora. Segundo uma antiga tradição da Igreja, no ano de 1208, São Domingos de Gusmão, ele foi a um bosque chorar
rezar e suplicar a Nossa Senhora para que mostrasse uma arma espiritual e eficaz para vencer aquela batalha. Depois do terceiro dia, que estava em oração, Nossa Senhora apareceu a São Domingos, acompanhada de 3 anjos, e disse assim: querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A resposta de São Domingos foi que ela sabia melhor do que ele. Então Nossa Senhora lhe disse: quero que saiba que este tipo de guerra, a arma sempre foi o saltério angélico, que eram as palavras do anjo Gabriel a Nossa Senhora na hora da anunciação, e que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Portanto, se você quer converter essas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. O saltério ele também já era os salmos, né? Os 150 salmos. Então, o rosário naquela época, como era 3 terços, né, 150, ele também remetia e lembrava o saltério dos salmos, que tem 150 salmos na palavra de Deus. Então, conta-se que Nossa Senhora então mostrou o texto para São Domingos com as 50 Ave-Marias e passou a ser conhecido como saltério da Bem-aventurada Virgem Maria. Um outro ponto e outro acontecimento é a Batalha de Lepanto, né? A Batalha de Lepanto deu-se no dia 7 de outubro de 1571, como finalidade conter o avanço turco na Europa. Os cristãos, naquela época, foram incentivados pelo Papa Pio V a rezarem a Nossa Senhora. E neste dia, né, no dia 7, a guerra foi vencida, uma guerra que era para ter durado, depois de 2 anos, ela durou apenas um dia, com a vitória dos católicos. Então, o Papa Pio V, que estava em Roma, ele decretou o dia 7 de outubro, o dia de Nossa Senhora do Rosário. Então, a partir desta data, o Rosário ele foi conhecido como uma arma poderosa, a arma por excelência dos católicos para vencer o inimigo. E em muitas aparições de Nossa Senhora, ela realmente nos indica o Santo Rosário, né? A principal delas em Fátima, que ela pede aos 3 pastorinhos para que eles rezem o texto todos os dias, a fim de alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Então, rezemos todos os dias o Santo Terço, contemplando os mistérios gozosos, luminosos, gloriosos e os mistérios dolorosos. É uma oração que rezamos a Virgem Maria, mas também contemplando a vida de Jesus, né? Então, se você quiser com mais detalhes, por causa do tempo, você pode realmente nos chamar, né, lá no grupo dos catequistas, pelo privado mesmo, dizer: Neto, Duda, catequistas, me ensina a rezar o texto, a gente ensina você, apresenta realmente melhor. Este momento foi mais para dar uma apresentação geral, né? E eu termino com a frase de alguns santos sobre o Santo Rosário. O primeiro é São João Paulo II, que foi um papa que difundiu mundialmente, né, a devoção do Rosário, e ele dizia: o Rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações, nele encontro sempre conforto. E Santa Teresa de Calcutá, que nós falamos também nessa formação, como um grande exemplo de oração: apegue-se ao rosário como as folhas de era se agarram na árvore, porque sem Nossa Senhora não podemos permanecer. Né? Então, que essa formação possa ter iniciado no seu coração um desejo profundo, né, pela oração, e que todos os dias a gente possa rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, junto com o Santo Terço, pedindo a proteção de Deus, que é Pai, e também a proteção de Nossa Senhora.
Quer falar alguma coisa, Duda? Não, só deixar aqui uma frase de São Pio também, que me lembrou isso do conforto, que ele dizia que o melhor conforto é o que vem da oração. Então, só para deixar que, se você ainda não tem uma vida de oração, se disponha a dar esse primeiro passo. Saiba que a gente está aqui para ajudar você, para, se você quiser, enfim, não estiver conseguindo rezar sozinho, fala com a gente vai ajudando, a gente está aqui para servir ao próximo, para se ajudar, né? Para amar o próximo. Então, é isso. Tchau, gente. Deus abençoe. A gente possa rezar uma Ave Maria pela sua vida, pela nossa crisma, por este tempo que nós estamos passando, né, para que logo, logo a gente possa se encontrar todo sábado à tarde lá no Bethesda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tchauzinho, até mais, um abraço.